Olá, vamos para mais uma aula, aula 5. Vamos continuar no capítulo 2, que vai da página 18 a 31. Neste capítulo, a gente vai ver razão e proporção. A princípio, a gente vai ver razão, que está na página 34. O que é que diz a razão? Dado dois números, A e B, com B diferente de zero, chama-se razão de A para B. E o quociente de A para B, que também pode ser indicado por A dividido por B. A gente viu, nas aula passada, que toda fração é uma divisão, certo? Então, se toda fração é divisão e razão é uma divisão, é uma fração, então razão também é uma divisão. O A a gente chama de antecedente e B de consequente. Um exemplo válido para isso é o exemplo 1 aí. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 km. Determina a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. Como é uma fração, né, a gente tem que fazer uma comparação entre dois números. Então, qual é essa comparação? A distância dividido pelo tempo. Isso chama velocidade média, isso é uma razão. Então, se eu dividir 500 por 8,5, eu vou encontrar 58,8 km por hora. No exemplo 2, determina a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes, que ocupam a área de 564.692 km². E densidade demográfica é uma comparação também entre dois números. É a comparação entre o número de população com a área. Então, é uma divisão. Eu divido o número de população pela área e vou encontrar o valor dessa densidade demográfica. 13.834.971 dividido por 564.692. E eu encontro 24,5 habitante por quilômetro quadrado. No exemplo 3, também é um exemplo de razão. Um carro percorre cerca de 668 km com aproximadamente 48 litros. Ele quer saber qual o consumo desse carro usando essa distância, comparando-se dois números. Toda vez que comparar-se dois números, é razão. Então, eu vou dividir 668 por 48 e vou encontrar 13,9 km por litro. Na página 34, a gente vai ver uma continuação de proporção, que é nada mais nada menos a igualdade de duas razões. A para B é igual a C para D. Então, A e D a gente chama de extremos, B e C a gente chama de meios. E a proporção é dividida em duas propriedades. A primeira diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Se você observar aí esses dois números, o 5 está para 8, assim como o 10 está para 16, a gente fazer esse produto dos meios com o produto dos extremos, a gente encontra o mesmo valor. 8 vezes 10, 80, 5 vezes 16, 80. Então, a gente verifica que essa propriedade ela é verdadeira. No exemplo 4, se a gente tem três informações dentro de proporções, né? A gente encontra a outra informação, que é a quarta. Então, a gente pode encontrar o valor de x e na comparação de razão, que é uma proporção. Então, tá aí, x está para 5, assim como 21 está para 35. Eu faço o produto dos meios e vou encontrar x vezes 35, 21 vezes 5. X vezes 35 dá 35x e 21 vezes 5 dá 105. O 35 muda de membro, mudando a operação para a inversa. 105 dividido por 35 igual a 3. Na letra B, a proporção comparada é 10 para 7, assim como 50 para x. Do mesmo jeito, meios pelos seus extremos.
10 vezes x, 10x, 7 vezes 50, 350. O 10 passa dividindo para outro membro e a gente encontra 35. Na letra C, a única diferença é que vai estar multiplicando um termo de operação. Então, para a gente fazer isso, a gente faz meio pelos extremos normalmente, 1 vezes 49 e 7 vezes x menos 6. Aí a gente usa aquela propriedade da distributiva. Primeiro a gente multiplica 7 vezes x, que dá 7x, e depois 7 vezes menos 6, que dá menos 42. Aí a gente encontra 49 é igual a 7x menos 42. O 42 muda de membro e muda de operação. Ele está adição e vai passar a ser... Ele está subtração, perdão, e vai passar a ser adição. E aí a gente opera. 49 mais 42, 91, igual a 7x. O 7 que está multiplicando passa dividindo, 91 dividido por 7 igual a 3. Propriedade da soma dos termos de uma proporção. Se duas proporções têm duas razões e o que é que essa propriedade diz? Ela diz que se somar dois termos da primeira razão e dividir pelo primeiro ou pelo segundo termo, irá obter a razão igual à soma. Veja o exemplo de duas proporções, 3 sobre 5, 3 para 5, assim como 9 para 15. Se eu somar os primeiros membros, 3 e 5 dá 8, dividido pelo primeiro membro, né, pelo primeiro termo, e a segunda, os dois termos, 9 mais 15, dividido pelo primeiro termo, eu vou encontrar sempre a mesma fração, que são duas frações de proporções iguais entre si. Um exemplo para utilizar essa propriedade é: a soma da idade do pai e do filho é 45. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 para 2. Determina a idade do pai e do filho. A gente vai utilizar essa propriedade. Então, x mais y, a idade do pai é 45. E ele diz que x está para y, assim como 7 está para 2. Eu utilizo a propriedade, substituo onde tem x mais y, eu coloco 45. Repito o primeiro termo, que é x, e do mesmo jeito, segundo a segunda razão, eu somo, né, os dois termos e divido pelo primeiro termo. E eu vou encontrar 45 está para y, assim como 9 está para 2. Multiplico 45 vezes 2 dá 90 e multiplico 9 vezes y, que dá 9y. O 90 passa para o 9, perdão, passa para outro membro, dividindo, então fica 90 dividido por 9 e eu encontro 10. Se eu subtrair 45 menos 10, eu vou encontrar a idade do pai, que é 35 anos. Em porcentagem, o denominador, né, tem como razão, né, tem sua razão, seu denominador 100. Então, a gente pode expressar de formas de 30%, a gente pode expressar 30 sobre 100, a gente pode expressar 0,30, a gente pode expressar 0,3. Um exemplo prático é: um condomínio residencial com 80 apartamentos, verificou-se que em 35% das unidades moram inquilinos. Podemos utilizar diferentes estratégias para calcular em quantas unidades mora inquilino. O que é que a gente pode fazer? A gente sabe que se o condomínio todo estivesse preenchido, seria 100 unidades, digamos. Então, 35 dela estaria ocupada. Então, a gente coloca essa proporção. 35 está para 100, assim como o x, que é o valor que eu quero descobrir, está para 80. Eu multiplico meios pelos extremos, 100 vezes x dá 100x, 35 vezes 80 dá 2.800. O 100 que está multiplicando x passa para outro membro dividindo, então eu vou dividir 2.800 por 100 e vou encontrar 28. Então, são 28 unidades em que mora inquilinos. O exemplo 6, supõe o produto custava R$400 e teve um desconto de 25. Então, isso é uma razão. Então, eu vou comparar 25 para 400.
E aí eu faço uma simplificação ou divido 25 por 400 para encontrar 0,0625. Ou eu divido tanto o numerador por 25 como o denominador por 25, vou encontrar uma fração 1 sobre 6. Multiplico essa divisão, esse resultado de divisão por 100, porque é o valor percentual, e vou encontrar 6,25%. Agora, realize as atividades solicitadas que estão no livro didático. Até a próxima aula.